Às vezes você já questionou o amor de Deus. Provavelmente isso já tem acontecido em algum momento de sua vida. Essa semana foi fatídica aqui entre nós, no contexto da Escola Adventista de Cuiabá, chamada CPA, em função da perda que tivemos de uma pessoa querida. Era colega, compartilhava da mesma série que a Paloma, muito minha filha, muito embora fosse de outra turma. E um trágico incidente foi acometido contra ela. Aquele que dizia ser o padrasto dela havia levado a um morticínio de uma maneira muito trágica. Não fez sozinho, fez com o filho dele, mas alguns outros menores. E ali, infelizmente, tiraram a vida daquela garota de 16 anos. Nesses momentos a gente pergunta para Deus: por que, Senhor? Por que tem que ser assim? Se Deus é tão bom, por que ele permite o sofrimento? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. E eu gosto muito do que o pastor Rodrigo Silva ele diz. Ele diz que, tá, mas quem pagou o preço? Olhando para a cruz do Calvário, nós temos as respostas. Não dá para entender o sofrimento sem compreender aquilo que nós chamamos de grande conflito. A palavra de Deus diz que existe uma força antagônica que se opõe ao sistema ético divino e que se manifestou na Terra por uma decisão humana. O adversário, conhecido como Satanás, o Ra-Satã, ele veio ao mundo, trouxe discórdia e divergência não apenas no céu, mas também neste planeta. E, infelizmente, a escolha do casal edênico permitiu que o mal também se propagasse nessa esfera. E hoje temos arcado com as consequências das escolhas danosas, do que implica a morte. Deus precisa permitir que o sofrimento ganhe dimensões caóticas para que todos nós entendamos o que é a ética do reino de Deus. Deus poderia intervir em muitas situações, mas não intervém para que nós possamos nos dar conta da destruição que é feita com a presença do pecado. E pecado é não viver em conformidade com a vontade, com projetos divinos. É não estar ligado à fonte de vida, à fonte ética da nossa existência. Sem o etos dos céus, é impossível viver a plenitude de vida na terra. Amados, nós merecíamos a morte. Se a gente passa por um momento difícil na vida, dores, doenças e tantas outras coisas mais, ainda assim somos tomados pela misericórdia de Deus. Fato é que essa morte, por mais difícil que seja para nós, e especialmente decorrente de sofrimento, seja ele psíquico, de ordem fisiológica, através da violência, todas essas questões que se manifestam, elas são geradas por causa da escolha da humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus veio solucionar esse problema. E essa é a nossa mais segura certeza quando tomamos posse do texto bíblico. Deus sabe o que faz. Olhemos para Jó, que perguntou tantas vezes o que eu fiz para merecer o que eu estou vivendo. Se tem algo de errado que eu vivi, me diga para que eu corrija. Mas, amigos, Jó não estava dando conta da realidade nos bastidores. Há um grande conflito sendo estabelecido. Satanás odeia os filhos de Deus. E nesse sentido, é que precisamos contemplar o preço que foi pago na cruz do Calvário. Jesus assumiu a maior de todas as dores, sofreu a maior de todas as mortes, para que eu e você tivéssemos vida.
Portanto, apesar da desventura de sofrer a perda de um ente querido diante de tão trágica e fatídica situação como a que contei, tantas outras, um acidente, um câncer, ó, queridos, o fato é que Deus está no controle. Essa morte não é nada para Deus. Ela não representa nada, mas Deus compreende suas lágrimas. E é por isso que ele nos deixou um consolador, para trazer paz e sossego aos nossos corações. E eu quero convidá-lo hoje, em nome de Jesus, a confiar na promessa de Deus. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Deus quer carregar o seu fardo, curar as tuas feridas, trazer paz ao seu coração, paz que excede a todo entendimento. Mas você precisa dar para Deus uma chance e deixar Deus ser Deus na sua vida. Então, pense nisso. Beijo. Fui.